Estamos vivendo uma nova fase na política ambiental brasileira, a de propostas toscas de mudança na legislação ambiental. Tosco, como nos ensina o dicionário Wise, é algo que se caracteriza pela rudeza, pela falta de apuro, que é destituído de cultura e de refinamento. Tosco é um adjetivo adequado para qualificar o PL 6299, que pretende mudar radicalmente o arcabouço regulatório de controle dos agrotóxicos no Brasil. Esse PL, que é na verdade um pacote de PLs, pois a ele foram apensados quase outros 30 PLs, foi recentemente aprovado numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Por 18 votos a 9, foi aprovado o parecer do relator ao projeto que veio do Senado e está sendo analisado junto com outras 29 propostas. A aprovação desse PL nessa comissão despertou a fúria de diversas instituições que estão emitindo manifestos e se articulando para barrar o avanço dessa iniciativa legislativa. Mas por que tanta controvérsia? Por que esse PL inflama e polariza tanta gente? O movimento ambientalista global foi inaugurado simbolicamente em 1962, quando Rachel Carson publicou o livro Silent Spring, que alertou toda a população mundial para os riscos adversos para a saúde pública e o meio ambiente do uso de pesticidas na produção agrícola. Esse livro estimulou diversas políticas e leis de comando e controle sobre o uso de agrotóxico em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas de 1962 para cá, muita coisa mudou. Passamos de uma população de 3 bilhões para já quase 8 bilhões de habitantes. Habitantes que comem cada vez mais comida e cada vez mais tipos de comida. Esse fenômeno da superpopulação e do fetiche consumista estimulou, por sua vez, o surgimento de diversas leis de estímulo à produtividade agrícola, por meio, por exemplo, do uso e do desenvolvimento de agrotóxicos. As tensões entre o agronegócio e a proteção à saúde e ao meio ambiente são particularmente acentuadas no Brasil, que é um protagonista global em biodiversidade e em agronegócio. Temos um complicado arcabouço regulatório que tenta ao mesmo tempo restringir e incentivar o uso de agrotóxicos. Não estamos falando de uma leizinha ou outra, estamos falando de dezenas de leis e centenas de regulamentos que tentam disciplinar essa relação antagônica. Acontece que no legislativo não existe equilíbrio ideológico. Os ruralistas são mais numerosos, ricos e articulados. A fração ambientalista não consegue ir muito além do barulho. A aprovação do PL 6299 deixa isso muito claro. O PL foi aprovado na comissão especial que era dominada pela bancada ruralista. Não é de se admirar, portanto, que o placar tenha sido de 18 a 9 pela aprovação. Isso apesar de o PL ser tão tosco. E tosco por quê? Porque na busca legítima por segurança jurídica, previsibilidade e agilidade, os autores dos PLs propuseram medidas grosseiras de governança, administração e procedimentos, que, se aprovadas pelo Senado e sancionadas pelo presidente, deverão potencializar o uso já elevado de agrotóxicos no Brasil. Querem resolver um problema criando outro. Faltou apuro normativo. Destaco aqui 2 exemplos do que eu estou falando. A liberação de novos agrotóxicos no Brasil, grosso modo, passam pela aprovação de 3 áreas institucionais. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, da Anvisa, que é vinculada ao Ministério da Saúde, e do IBAMA, que é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A participação dessas instituições é um desdobramento lógico da natureza desses produtos fitossanitários que afetam a saúde pública, os ecossistemas e a produtividade agrícola. Mas essas instituições seguem um rito moroso que poderia e deveria ser mais ágil. Se, por exemplo, forem aperfeiçoados os sistemas de informação e os departamentos e equipes que atuam no registro. Mas o PL propõe resolver a morosidade de uma forma bem grosseira. Como? Reduzindo a importância das competências das áreas da saúde e do meio ambiente na aprovação. A ideia é que uma nova comissão a ser instalada dentro do MAPA fique responsável por esse registro.
querem tacitamente enviesar o processo decisório, reduzindo o poder daqueles que têm, por natureza, o papel de questionar a viabilidade dos agrotóxicos. Todo o sistema de aprovação, manuseio e aplicação de agrotóxicos é permeado pelo princípio da precaução. O ritmo de uso e desenvolvimento tecnológico dos agrotóxicos não é compatível com o ritmo dos estudos científicos que tentam decifrar os efeitos combinados e cumulativos dos agrotóxicos na população e no meio ambiente. São muitas as incertezas científicas e, por isso, são muitos os cuidados que devemos ter nos registros de agrotóxicos. Todavia, os ruralistas querem mais agilidade e, para atacar esse problema, propõem uma série de medidas que, na prática, burlam o princípio da precaução. Estão propondo um registro especial temporário e uma série de medidas que, para funcionar, dependem de análises científicas de risco. Análise de risco é algo interessante, soa muito bonito em fóruns políticos, mas infelizmente, para o caso em questão, não tem a celeridade que precisamos. Esses estudos podem demorar anos e quase nunca são conclusivos, pois se atêm a amostras e contextos muito específicos. Liberar temporariamente até que haja certeza científica é algo que, na prática, significa liberar os agrotóxicos. É um absurdo disfarçado de racionalidade. E não à toa, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e o Instituto Nacional do Câncer se somaram a esses manifestos e emitiram notas que, com muita veemência, se opõem a essas medidas propostas no PL. Esse pacote de PL tem mais de 100 páginas que remetem a outras milhares de páginas de informações complicadas. Infelizmente, os críticos de plantão nem sempre têm tempo ou paciência para entender os meandros regulatórios e científicos desse debate. E aí, acabam fazendo análises toscas de algo tosco. Um exemplo é o vídeo do Kim Kataguiri do MBL, que enquadrou o debate como uma questão de esquerda-direita. A esquerda, burra e mal informada, querendo complicar. E a direita, lúcida e eficiente, querendo desburocratizar. Pessoal, partidos como o PT, o PSOL e o PCdoB estão atacando veementemente o projeto de lei 3.200 de 2015, dizendo que é um projeto que busca envenenar a população brasileira, que busca legalizar o veneno nas plantações, agrotóxicos maléficos para a nossa saúde, que criariam câncer e todo tipo de doença, mas isso é uma grande mentira. O que o projeto faz, basicamente, é desburocratizar o processo para que o defensivo agrícola seja aprovado. Diferentemente do que sugere o vídeo, a questão dos agrotóxicos é plurideológica. Sim, precisamos desburocratizar, mas não pode ser feito da forma como propõe o PL. Também foi problemática a análise do Gregório e do Vivier, que, apesar de destacar alguns problemas do PL, exagerou alguns dados e superestimou o estado de conhecimento sobre as relações de causa e efeito entre os agrotóxicos e o câncer. Trago boas notícias para você. Se tudo der certo, a bancada ruralista vai te dar uma coisa em troca. Quer saber o quê? Câncer! Sim. A regulação dos agrotóxicos é algo difícil, pois envolve muita gente e muitas incertezas científicas. Infelizmente, muitas discussões acabam tratando de aspectos mais macro da importância do setor de agronegócio ou dos riscos de uso descontrolado de agrotóxicos para a saúde pública. Tudo isso, porém, é um pano de fundo. O que nós precisamos discutir e avançar são os procedimentos administrativos de registro, manuseio e uso de agrotóxicos. Tudo isso requer paciência, muito trabalho e um genuíno espírito de colaboração entre as partes interessadas. Ambientalistas não podem demonizar o agronegócio e o uso de agrotóxicos. Outros modelos de produção alimentar amparados em controles biológicos, matrizes orgânicas e agroecologia, apesar de desejáveis, não podem ser instaurados de uma hora para outra. Precisamos de uma política de transição irrealista que no curto e até mesmo no médio prazo passam necessariamente pelo uso de agrotóxicos.
E ruralistas não podem abusar do seu poder legislativo, levando adiante uma lei que é tão descuidada e enviesada, que resolve sim um problema momentâneo, mas que cria outros problemas futuros em diversas outras áreas. A população brasileira nessa história é tanto vítima quanto cúmplice. Os senadores e deputados não chegaram ali sem apoio popular. Projetos toscos como esse continuarão a surgir se nós não nos atentarmos para as fragilidades do sistema político e eleitoral. A rudeza desse PL é um reflexo da rudeza dos nossos votos. A melhor manifestação que podemos fazer contra projetos como esse é sofisticar as nossas escolhas de representação política. Quem não sabe fazer lei não merece assento no Congresso.